Boa tarde. Pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho do Tech Challenge, onde que a gente fez a publicação no Azure, usando o Docker, utilizamos ali o GitHub. Vamos passar um pouquinho aqui. A gente fez tudo aqui usando uma configuração inicial via o Azure CLI. Então, a gente fez primeiro fazer login, aí depois setamos a subscription que queríamos, né? Criamos um resource group. Depois, a gente obteve ali as roles do usuário para poder usar isso daqui depois como uma secret lá dentro do GitHub. Então, depois passamos para os outros passos. Criamos ali um storage account, criamos um blob storage para armazenar nossas imagens. Criamos ali também um storage share, onde a gente colocou ali um certificado para utilizar no HTTPS. Depois subimos os certificados para esse diretório. Depois criamos ali um server, criamos o SQL, né, um database. Em seguida liberamos IP para uso local, para a gente poder conectar o banco de dados localmente aqui na nossa máquina. Fizemos a liberação ali para rodar entre os recursos, né? E depois obtivemos ali a string de conexão do Blob Storage para utilizar na nossa aplicação. Também a mesma coisa para o SQL, né? A gente obteve lá a string de conexão, aplicamos lá nas configurações. Depois criamos ali um ACR, né? Azure Container Registry. Depois a gente obteve ali as credenciais, né, do ACR. E aí, com a credencial que voltou, ele volta para a gente ali o username e o password, e aí a gente consegue fazer o login neles. Então, aqui é a parte de script que a gente rodou para fazer uma pré-configuração ali das aplicações. Feito isso, aí a gente veio aqui pro Azure, né? A gente já tem algumas configurações que foram pré-feitas. Tivemos que criar ali também, depois subir a aplicação, a web app, para poder vincular ao container. Com isso, a gente subiu aqui a nossa aplicação pelo GitHub. O build aconteceu, o deploy aconteceu, deu tudo certo e a gente teve a aplicação rodando. Então, assim, vamos passar aqui um pouquinho pela parte do Azure, sobre o Blob Storage. Na verdade, é a parte de storage. No containers aqui a gente tem o nosso Blob Storage com as imagens que subimos pela aplicação. Depois, na parte aqui de file share, onde colocamos aqui os certificados. A gente tem aqui no browser, temos os 2 certificados. Tá? Então, vamos voltar para o Resource Group aqui. A parte aqui de banco de dados, né? Subimos aqui o server. Né? E no server temos o database criado aqui. Eu preciso ter um servidor, né, para poder ter o banco, né? Por isso que ele cria os 2 recursos, Isso. né, pra gente. Tem que criar o server primeiro, depois o database. Boa. E aí a gente tem aqui o ACR, né, a parte de Container Registry. E aí nos repositórios temos o que a gente enviou via Git e veio para ser armazenado aqui, os artefatos. Aqui, como a gente pode ver, rodamos 3 deploy lá, subiram para cá e aí estão sendo versionados ali o número da instância lá do Git. Esse daqui a gente está falando da API de blog. Então, a gente tem outra API também, então, de repositórios. E aí eu tenho o de identidade também e tenho da web app. Se a gente entrar aqui, a gente vê os artefatos todos que foram gerados e da web app também. Então, aí a gente sempre acaba subindo automático pelo Git a última versão que foi gerada. Essa parte aí é a parte do ACR. E aí, aqui a web app. Acho que só complementando ali do ACR, o que ele gerou de cada um ali são as imagens, né? De cada um de cada um dos projetos, né? Então, se eu tivesse 5 projetos diferentes ali, eu ia ter 5 imagens. Aí, conforme a gente vai evoluindo, né? Fez alguma versão nova ali. É a mesma imagem, tem as suas atualizações e ele vai marcando aquele V da versão, né? Versão 10, 15 e vai atualizando, vai né? incrementando. Isso. Vai incrementando o número da versão que a gente gerou lá no GitHub. Boa. Aí, a partir dessas imagens, não são aplicações ainda funcionando, né? Ele prepara para mim, né? Todos os artefatos, tudo que eu preciso para ter cada parte da aplicação. E aí eu vou usar isso depois nos próximos componentes aí. Isso, né? Você vai mostrar. Isso, são os nossos containers, né? São as imagens lá do Docker que a gente está subindo para o ACR. E aí, aqui na parte da web app, né? A gente gerou a web app e ela está vinculada aqui para a gente. Deixa eu só voltar aqui. A deployment, aqui, a gente vê aqui no Deployment Center, a gente consegue ver que a aplicação web app, ela está vinculada ali, né? Para a gente no GitHub, né? Aqui com Actions. A gente consegue ver também que ele subiu por uma imagem aqui, né? Do Docker. Então não está direto, né? Sua aplicação. Está
usando a imagem mesmo, tá subindo containerizada, né? Isso. Boa. Vamos lá. Depois da parte da Web App, a gente tem aqui o ACI, vamos falar aqui do ACI de identidade. Aí a gente tem aqui o container, que a gente consegue ver aqui a imagem que está rodando esse container. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então a gente vê que aquela nossa versão 29 também, né, da imagem. A gente tem aqui as propriedades também, tudo que está de variável sendo utilizada dentro da imagem para poder rodar. Aqui o volume também, que eu estou usando aquele HTTPS com o certificado. Então, a gente tem toda essa parte de configuração aqui. Temos os logs, a gente consegue ter o log aqui, né, da aplicação. E tudo que está acontecendo Isso. ali, os passos, Tudo o que está acontecendo. Ajudou Isso. a identificar os erros, né? Que foram bastante aí na jornada aí pra ir Verdade. mapeando, né? Mas boa. A jornada foi brava. Uhum. Aí, passando essa parte aqui da identidade, temos a outra API que é do blog, né? Então, aí segue o mesmo padrão ali do API de identidade, que a gente tem tem um container aqui, aí ele tem aqui a parte da imagem. A imagem do blog, né? Também vinculado ao GitHub. Bacana. Exato. E aí aqui a parte de variáveis de ambiente também, igual a gente tem lá do outro. Temos aqui os logs também. A gente consegue ter o log aqui da aplicação. E vale comentar que em propriedades também dá para ver a configuração, né, do meu container, né? Quanto que eu vou ter de processamento ali para usar a aplicação, né? CPU, memória, quando eu monto lá, eu consigo também configurar isso. Sim, você diz aqui da especificação do container mesmo, nas propriedades. Aqui, né? Eu estou usando meio CPU Core. A gente está usando o mais simples aí para demonstração, né? Mas aí no ambiente aí mesmo, para valer, produção, sim, né? Você tem que avaliar aí, né? Dependendo de volume, quanto que vai precisar na aplicação para estimar certinho aí os recursos. Isso, e aí você consegue escalar também, né? Isso. Então essa parte aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Não, aqui na parte do Azure é basicamente isso que a gente tem. Tudo isso. Né? Eu acho bacana também de mostrar o custo, né? De colocar essa aplicação no Azure. Sim, tem custo. Tem custo, todos que foram gerados em cima disso aí. Aqui nesse cara eu consigo ver o custo. Parte do Resource Group, né? Por exemplo, assim, ó, para exemplificar, né? Eu tinha criado uma imagem de uma aplicação. Eu não subi a aplicação, foi só a imagem, né? Ele já. Tá vendo? Aqui ele me mostra o custo que vai me gerar essa aplicação aqui, ó. A projeção, né? O forecast, né? Então, aqui é a projeção que do jeito que está configurado aqui, isso aqui me geraria, acho que aqui por mês, né? E agora, nesse momento, até agora, isso daqui me gerou isso. Isso. Por exemplo, eu criei uma imagem, só a imagem, antes de subir a aplicação, aí ficou, acho que umas 8 horas, deu R$2. A imagem lá criada que tá dentro do register, né? Então, cada pecinha vai tendo um custo, né? Então tem que também ficar atento com isso, né? Fazer o provisionamento da melhor forma que atenda a necessidade da aplicação e também que não fique muito caro aí, né? Pra poder compensar e fazer. Aí se a gente vai vendo aqui, a gente vê que progressão, né? A gente vai vendo que o negócio vai progredindo aqui os custos. Tá vendo? Conforme vai passando os dias aqui do mês. Se ficar ligado com o tempo. Isso, a projeção queria. Aí aqui a gente está dentro do Resource Group. Então, aqui quer dizer o quê? Que dentro daquele grupo que a gente criou, né, de recursos, vai gerar esse custo aqui no mês. Isso. Aí o legal até, se você tiver vários projetos, aí você tiver separado por Resource Group, você consegue ter uma dimensão de preço por projeto, desde que você tenha, né, organizado ele. Então você pode criar um Resource Group pro projeto A, um outro Resource Group pro projeto B, e você avaliar o custo deles, né? Então aí auxilia. Até pra você separar, é a minha aplicação do financeiro, a minha aplicação de compras, que tá gerando mais custo, o valor, tá precisando escalar, fazer uma adequação, então ajuda nessa organização aí. Parte do Azure, acho que é isso aqui, né, que a gente tem. E aí depois a gente tem aqui, vamos falar aqui um pouquinho, já que a gente falou do Azure, a gente falou dessa parte aqui que a gente passou os comandos, né, do Azure CLI. A parte aqui do Visual Studio mesmo, né, do código aqui, onde que a gente tem o arquivo YAML, né, que envia lá pro Git. Isso, vamos mostrar ele aí, dar uma passadinha. E a gente tem aqui o arquivo YAML, que é onde que ele vai subir tudo pro GitHub pra gente. Então a gente tem as configurações todas que fizemos aqui, né? Então a gente tem a parte aqui
separando, né? A gente tem o nome do que vai acontecer lá, né? A gente chama aqui de Build and Deploy Container Game Zone. Para onde que ele vai fazer, né? Apontando para Branch Master. Aí aqui ele vai rodar em cima do Ubuntu, né? Na última versão dele, latest. Aí aqui a gente tem a parte do checkout, tá usando essa versão, né? 3.6. Aqui a gente utiliza a versão do .NET para fazer a compilação. Então a gente está usando o .NET 6. Aí aqui ele já está pegando a parte de build do Docker. Aqui eu faço a conexão com o meu ACR. Aqui ele passa as conexões ali, né? O nome do meu registro, o link. Aí aqui o username e password, que são as secrets, né? Eu coloquei em secrets isso daí. Se a gente ver aqui no GitHub aqui, né? Eu tenho as secrets, né? Então eu tenho do container password e username e password, né? Que são os dois que estão sendo usados aqui. E precisa passar esses caras porque, por exemplo, quando você está criando, ele dá erro de autenticação, se você não informar, né? A autenticação não é nem do Azure, é a autenticação da parte do register do container. Então é importante configurar esse cara também. E aí depois a gente vem aqui para a parte de build, né? Então ele vem aqui, chama o nosso arquivo Dockerfile, né? Esse daqui ele está chamando lá da aplicação GameZone News Web App. Então se eu vim aqui no meu source aqui, na Web App aqui, eu tenho o meu Dockerfile. Aí ele está usando aqui como base aqui o .NET com a versão 6.0, né? Aqui é a parte do OpenSSL para poder usar na aplicação, expondo as portas, copia o arquivo, o projeto todo de um para o outro. Importante assim falar isso aqui também, que a gente estava fazendo de outra forma, dessa forma aqui, copiando só o que precisava. No local, ele rodava legal, né? Agora, quando a gente foi fazer esse build no GitHub, ele começou a dar problema. Chegou a dar até problema de falar pra gente que precisava ter a classe estática aqui na program, né? Aquela classe padrão que a gente sempre tem. É classe program com método main, né? Inicial, né? Isso, faz o startup do mesmo, projeto lá. Isso aí. Então, assim, quando eu estava copiando só o arquivo que a gente precisava, ele dava esse problema, tá? Quando eu compilava lá no GitHub. Agora, passando a pasta toda do projeto, ele dá certo. É bom frisar isso. E aí aqui, então, a gente tem a parte de restore e build, né? E depois, aqui ele vai pegar a imagem, fazer um workdir aqui para ela, copiar as imagens e gerar a DLL pra gente. Então, basicamente, o nosso Dockerfile, ele tá fazendo isso. Acho que vale só complementar aí, tanto o Dockerfile e a parte do YAML lá, né? Eles são basicamente receitas que a gente tem para trabalhar ali com a parte do que a gente chama de infrascode, né? De eu poder fazer toda a provisão, né, da minha infraestrutura e todos os recursos, parâmetros que eu preciso para poder subir a minha aplicação. O do YAML vai se aplicar mais na infra em si, né? Para ele poder provisionar tudo que eu preciso, e o do Dockerfile já é toda a configuração do container, né, da minha aplicação. Então, a imagem que eu vou usar uma imagem Linux, vou usar uma imagem do Windows, eu consigo configurar nesse cara, os parâmetros dele, né, para utilizar ali, igual o Fernando já comentou ali. Mas é só complementando mesmo, hein? Segue. Isso aí. E aí, então, depois que a gente passou do Web App, a gente vai pro de identidade aqui, né? Também busca o Dockerfile, e aí é a mesma coisa também, o Dockerfile é igual, né? Se a gente ver aqui, não muda, né? Só o que muda aqui é o diretório que ele está buscando, que está gerando, a DLL que ele vai gerar no final, coisas assim. Depois, a gente tem o outro aqui também que vai para o do blog, né? Blog API. Também a mesma coisa, chama o nosso arquivo do Dockerfile lá também, né? Então, aqui no blog, eu tenho aqui o Dockerfile dele também. E também é o mesmo padrão, tá? No final, gera a nossa DLL, né? Aí a gente vai para o deploy no ACI. Então, aqui a gente tem a parte de login, né, que faz lá no Azure. E aí, lá no começo, quando a gente começou a falar aqui das configurações que a gente fez, né, que aí gerou esse JSON aqui, né, pra gente, quando criou aqui essa rogue, esse JSON a gente armazena nessa secret, que ele pega aqui create, para fazer o login, para subir o ACI lá dentro do Azure. Beleza, aí a gente tem aqui, né, o nome do deploy, que é o que a gente setou, o use aqui, que está mandando pro ACI deploy, o resource
source group, a gente vai setando aqui as informações, né? O name, o DNS name, label, a imagem. Aí se a gente ver aqui, ó, na parte de imagem, a gente tem aqui o GitHub Run Number. Esse cara é o que a gente usa para fazer o versionamento aqui. Então, cada vez que eu rodar o GitHub Actions, né, gerar uma nova versão, vai incrementando um número a mais aqui nesse Run Number. E aí depois a gente usa secrets aqui também para passar as credenciais aqui de novo, o username, o password do registry. Se a gente pegar aqui, né, quando a gente criou o ACR, aí ele devolveu para a gente, faz o show, né, das credenciais, e ele devolve lá o username e o password, e esses que a gente vai utilizar aqui para compor as nossas secrets. Aí aqui a gente deu o nome para o container, a localização do container. Aqui agora a gente está apontando para a parte de volumes, né, aqueles arquivos file sharing, e subimos os certificados. Aqui o nome do account name, aqui a chave, que eu coloquei também no secret. Esse cara aqui é a chave que é lá do blob, a mesma que a gente utiliza no blob, né, que vem aqui na connection string aqui, quando a gente gerou um storage account, aí a gente consegue pegar a chave que tem lá dentro. Aqui apontando isso, aí a gente aponta aqui o nome do file sharing, né, e o volume que a gente vai montar, beleza. E aí a gente passa aqui a porta também, né, que a gente quer que a aplicação responda, e temos as variáveis de ambiente, né? Essas variáveis de ambiente aqui são as mesmas que a gente tem dentro da aplicação aqui, né? Se eu vier aqui no App Settings aqui, né, a gente separou aqui alguns settings, né, de desenvolvimento, produção, staging. Então, se eu pegar aqui nessa parte aqui do App Settings, tem que refletir as mesmas variáveis de ambiente que eu tenho aqui. Isso daí dizendo essas aqui, por exemplo. Essas outras aqui são configurações para o container. Tá? Então, para poder definir ali, o environment aqui ele vai apontar para development, então ele já consegue enxergar aqui para mim esse meu app settings.development. Se eu colocasse production, ele pegaria o meu production e assim vai. Então, aí aqui as URLs que a aplicação responde, né? E aí aqui a gente tem a parte do certificado, né? Do SSL lá que a gente subiu, o password dele, path, onde ele está, aqui aquele HTTPS, o nome do PFX dele. Importante, tentamos colocar esse password aqui nas variáveis seguras, passando lá nas secrets e tudo mais, mas não deu muito certo. Então a gente definiu deixar aqui, né, nesse momento, e em uma próxima a gente vê para colocar na secrets. Depois a gente tem essa conexão local aqui, daí está influenciado direto com essa nossa chave, e vai ser execução local não, né? Então tá falso, então ela não é local, tá rodando apontando sempre pro ever, então esse cara aqui ele fica vazio. E aí a gente tem a nossa connection string aqui, também definimos aqui na mão aqui, né, deixamos aqui fixo variáveis de ambiente, porque tivemos a mesma situação com as variáveis aqui seguras, né? Também não deu para utilizar. E aí depois a gente tem o culture info aqui, né, que a gente seta para português Brasil, a symmetric key ali para utilizar na nossa chave para poder construir aqui do token. WTO, token de autenticação, né? Isso. A gente usa ele para poder montar ali o token. Essa idade mínima aqui era um teste que estava fazendo, né? Mas para poder setar ali uma permissão, né? Por exemplo, se eu vim aqui na parte de identidade, aqui no authorization, então, idade mínima, né? Eu tenho uma validação aqui para só quando coloquei até aqui uma controller separada, a gente vê aqui, então seria uma policy para idade mínima. Só conseguiria acessar aqui se eu tivesse autorizado, né? Tivesse com a autenticação do token, ou o usuário que está autenticando ele tivesse no mínimo 16 anos, né? Então era mais um teste ali, mas a gente não aplicou isso daí na nossa aplicação. Tá? Mas para testar essa parte do identity, né? Isso, okay. Mais para ver esse funcionamento. E aí aqui a gente tem settings do token, né? O refresh token dele ali, que ele expira em 8 horas, que a gente define o tempo de expiração dele. E aí aqui a autenticação JWKS URL, né? Então aqui se a gente vê, esse cara é o cara que responde para todas as aplicações que estão utilizando, né? O JWT. Ele bate aqui para poder
poder validar a autenticação mesmo, né? Então, beleza. Essa parte aqui é a parte da identidade, né? A API de identidade. Passo ela, a gente tem do blog. Segue o mesmo padrão. A gente tem ali as mesmas configurações, basicamente. E aí, o que muda aqui pra gente é o do Web App, né? Que aí a gente manda lá fazer o deploy no Web App. E aí a gente passa só o nome da aplicação que a gente quer e a imagem. Então, esse daqui é o nosso arquivo YAML. E depois dele, a gente tem aqui para falar sobre a parte do GitHub, né? Então, a gente fez ali a publicação. Se a gente vê aqui, a gente teve alguns casos de erro, né? A gente deletou outros ali, deixando só alguns aqui para a gente ver. E aí aqui, publicação com sucesso, né? Então, a gente tem aqui a parte de build. Aí aqui no build, ele vem aqui o setup, job, tem aqui o runs actions, que fez o checkout, né? Todo o passo a passo que foi acontecendo. E aqui o build da imagem, né, no Docker. Build o push, né, tá enviando nesse mesmo momento aqui lá pro ACR, essa parte aqui do actions, né. E ele vai basicamente E aí aí seguindo depois... todos os passos, né? Tudo que eu preciso ali numa sequência lógica para Isso. poder fazer o deploy e implantar a aplicação. Isso aí. Boa. E aí, depois que ele terminou o build, aí ele vem para o deploy. É importante aqui, o deploy, ele só acontece, ele só vai rodar aqui o deploy, né? A gente coloca aqui um depends on aqui, né? Um needs. Então, o deploy só acontece se tiver acontecido aqui. Então, a gente tem aqui até que guarda a conclusão do job de build. Então, esse cara só acontece quando terminar o deploy de build. O build tem que estar ok dele, aí ele parte pro Exato. deploy, né? Boa. Exatamente. Então, aí aqui é a mesma coisa, né? Tem os logzinhos aqui que aconteceram, o setup do Azure Clean. Aí aqui é a parte que envia o deploy, né? Aqui ele enviou da API de identidade, né? E aí quando ele termina, ele já dá até o link aqui pra gente acessar, né? A aplicação. Aí é esse daqui, ó, do blog, mesma coisa, terminou, ele dá o link. E aqui o da Web App, mesma coisa, terminou, deu o link. Aí terminou, ele dá um complete job aqui e boa. Tá? Então essa parte aqui do GitHub Actions. E como a gente falou ali, a gente tem algumas secrets que são usadas, né? E a gente tem aqui agora, então, a parte da aplicação. Então, essa daqui é a nossa aplicação rodando, que eu estou logado como um usuário administrador. Vou sair aqui. Sair, não estou mais logado, né? Então, digamos que eu sou um usuário que não está logado, entrei na aplicação, aqui eu tenho a visualização do blog de notícias, aqui em cima o chapéuzinho que foi pedido, aqui o título e aqui a descrição. Aí eu quero visualizar mais informações sobre essa notícia. Aí eu venho, clico no Leia Mais, tenho a descrição completa aqui, tenho o chapéu ainda, tenho o título ainda também, a imagem que eu subi, tenho aqui o autor que fez a postagem, data e hora que fez a postagem, os comentários que foram inseridos. E aí, se eu quiser fazer um comentário aqui, eu só consigo fazer comentário se eu estiver logado, porque eu preciso saber quem que está fazendo um comentário. Então, nesse momento, a gente colocou aqui, né, para fazer envio de um comentário, é necessário estar logado. Se eu clicar aqui no login, ele me direcionou aqui para a página de login. Eu informo aqui o e-mail, né? Vou passar um e-mail aqui que não seja administrador. Então, estou logado aqui com o usuário que não é administrador. Então, você vê aqui que eu não tenho opção nenhuma aqui para gerenciar as notícias, postagens. Tá? Então, o usuário comum, ele só tem acesso a home aqui, né? Visualizar as postagens e entrar aqui no Leia Mais e fazer um comentário. Vou colocar aqui um novo comentário. Então, fiz o post aqui, beleza. Tem aqui ó, um novo comentário. Então, e aí, o usuário... eu também fiz um comentário agora com outro usuário, dá um F5 aí de novo, que aí ele tem do usuário legal. cadastrado, ele vai aparecer Boa. mais um aí Então, também. Isso aí. Isso aí. Então, conforme... Vocês mostrarem ali o link, né, gerado lá no Web App, né, para acessar essa aplicação. Sim. É o que gerou aqui, né, pra gente aqui, no Docker aqui, ou no GitHub. Se eu clicar aqui, ele me direciona para lá, tá vendo? Eu cliquei e me direciona para cá. Tá? Então, eu posso ir por aqui pelo GitHub depois da publicação, ou aqui mesmo no portal aqui do Azure, né? Se eu vir aqui nos meus resources groups aqui, tá aqui. Aí eu posso vir aqui, vou lá na Web App aqui, e ele tem aqui também para mim. Né? Cliquei aqui, ele me direcionou, tá? Então, nossa integração aí de todo esse processo, né, na publicação do aplicativo. Sim, isso aí. E aí, vamos cadastrar uma notícia nova lá na aplicação, só para mostrar? Vamos lá. Então, agora vou sair aqui do usuário comum, né? Vou logar aqui com o usuário que é administrador, né? Então, pegar aqui o Fernando aqui, loguei. O usuário é administrador, tem aqui a opção de gerenciar postagem. Aí também tem a opção para criar
criar usuários. Nesse criar usuários, eu posso criar um usuário como administrador também. Tem essa diferença também. Quando você logou um usuário comum, não aparece para mim também essa parte aqui do cria usuário. Então, o usuário comum, ele criou seu usuário e pronto. Vamos lá, gerenciar postagens. Então, vamos começar assim, ó. Vamos deletar esse último que a gente fez aqui, esse 3. Vamos apagar ele aqui. Vou deixar uma aba apartada, duplicar, né? Deixar aqui no home. A gente vê que tem esse post aqui. Vou deletar esse cara aqui, beleza? Não tenho mais ele. Venho aqui, vou atualizar, beleza? Não tenho mais ele aqui. Então, parte de deletar imagem já foi. Vamos criar um novo post. Vamos colocar, né, já que a gente estava com a imagem do Naruto ali, né? Jogo do Naruto. Tá. E aí vamos colocar aqui como chapéu Naruto. Chapéu Naruto. Pra gente saber que tá cada coisa no seu lugar, né? Então eu vou colocar até uma outra imagem aqui. Não vou colocar mais a mesma, pra gente ver que vai mudar ali, vai um post novo, tudo novinho. Beleza. Então vamos vir aqui para outra aba aqui de novo, vamos atualizar e tá carregando aqui a nova imagem aqui, né? Aqui o chapéu Naruto, o título Naruto, a descrição jogo Naruto, leia mais, aí aqui comentário. Você quer inserir um comentário aí, André? Já coloquei já. Gente, Pode agora? atualizar que já foi. Beleza. Então tá aí, ó. E o Hakusho é melhor. É melhor, hein? Isso é das antigas. Beleza. Então, agora vamos ir aqui. Vamos editar esse jogo do Naruto aqui. Vamos trocar essa imagem do Naruto aqui. Eu não quero mais essa imagem aqui, dessa outra imagem. O chapéu Naruto, vou colocar aqui. Chapéu Naruto teste. Aqui, jogo do Naruto teste. E título. Beleza, vamos salvar. Vamos ver aqui se refletiu. Então, ainda estou aqui no meu ID 4, né? Que é aquele post do Naruto. Então, tá aí, ó. O chapéu teste, Naruto teste. Aqui na descrição teste. E aqui o autor, né? Criei lá o horário. E aí aqui o comentário se mantém também. Então, essa daí é a parte do CRUD como um todo aqui da notícia. Né? E assim, a gente criou aqui no intuito de... É um blog de notícia de games mesmo, né? Então, mais para poder depois a gente agregar ali com o projeto da fase 1, que a gente estava montando uma loja de game. Então, a ideia é a gente ir avançando nesse sentido. Boa. Você ia falar alguma coisa aí, André? Complementar, né? A gente, usando os perfis aí de administrador e o comum, é só para exemplificar também o uso na parte de autenticação. A gente tem o Identity também, né? Para ele separar os papéis, né? Igual o Fernando comentou, só o administrador consegue criar. A estratégia que a gente adotou, né? Só o administrador consegue criar as notícias e o usuário comum consegue comentar, né? Mas aí tem essa separação que a gente fez usando o Identity e o token para autenticação, né? JWT também. Isso aí. E aí a gente tem aqui a integração, a aplicação em si, ela não conecta banco de dados, tá? Ela é uma casca. A aplicação é uma casca. Quem conecta banco de dados? APIs, tá? Então a gente tem aqui a API de usuário e a API do blog. Deixa eu dar até uma atualizada aqui. Beleza. Então, assim, ó, se eu vier aqui na API de blog, vou pedir aqui todos os comentários. Ele vai listar aqui para mim todos os comentários que a gente fez. Então, a parte de get, né? Ele está liberado ali. Não faz autenticação com quem está logado, nada, né? Porque não tem necessidade. Aqui eu passei um comentário aqui que não existe. Então ele me devolveu aqui um 404. Então vamos ver aqui se o 1 ele existe. Se não tiver, a gente vê aqui, né? De repente, deixa eu ver aqui. Ó, o ID4. O ID4 ele existe. Então, acho que quando fez a exclusão ali, né? Ele excluiu Sim, os comentários aí... juntos, né? Por isso aí vai pegando o próximo Isso. ID. Então aqui, ó, passei o ID4, ele me trouxe ele. Beleza. Então, aqui, vamos tentar fazer um post aqui, ó. No meu Authorize aqui, eu tô sem o token. Se eu tentar fazer um post aqui nesse momento, né? Dar um try shout aqui, vamos passar um ID aqui 4, né? E vamos dar um execute para 401, né? Então, tô autorizado, tô autenticado. Né? Beleza, vamos pedir aqui o token, né? Vamos login aqui, vamos passar aqui, ó, o usuário e a senha. Aí coisa aqui que manda. Então, solicitei aqui, eu tenho o meu token. Se eu copiar aqui o meu token, vou até o final. E passar ele aqui no Authorize, beleza? Fechei. Vou mandar aqui de novo, vou mandar uma aqui que a gente vai conseguir ver na notícia, né? Que aí a gente já reflete o que eu fiz aqui lá na notícia. Então vamos pegar aqui, para a notícia 2, tá? ID 2, beleza? Então aqui, ID da notícia é o 2 e vou passar aqui o comentário notícia ID 2. Então execute aqui. Aí agora deu certo, 201.
né? Voltou para mim aqui o conteúdo, né, do comentário que foi feito, beleza? E aí, se eu vier aqui, né, vamos lá. Imagino que o 2 seja este cara, certo? Então, aqui, comentário, notícia ID 2. Tá? Então, fiz aqui pela API, refletiu para mim aqui na aplicação. Essa mesma lógica aí serve aqui para o put, para o delete também. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver autenticado nesses caras, só o get que está liberado. E a mesma coisa acontece aqui para a notícia. Também só consigo fazer o post, put e delete se eu tiver autenticado. Se não tiver autenticado, eu não consigo. Então, a gente viu aí essas questões. Vou colocar aqui, por exemplo, eu quero puxar uma notícia só. Então, tá aqui o meu conteúdo da notícia. Boa. E aí a gente fez isso por definir o escopo do contexto de negócio da nossa aplicação, né? Se a gente quisesse, não vai nem visualizar sem autenticar, aí era ajustar ali para colocar, né? Solicitar a autenticação, criar o token e acessar, né? Então fica dinâmico de acordo com que sua necessidade aí do requisito, né, de negócio. Isso aí. Então, acho que a gente abordou todos os passos aqui, né? Do que a gente fez pro Tech Challenge e acho que fechamos, né, pessoal? Isso aí. Tem algum ponto aí para falar, para concluir mais alguma coisa aí? Vai ser interessante você mostrar a aplicação no Visual Studio, a arquitetura, né, proposta também, que a gente evolui Sim. o projeto da fase 1, né, então na fase 2 agora a gente evolui a aplicação, montando uma estrutura aí também, seguindo os padrões aí DDD, que a gente aprendeu aí os requisitos, né, dessa fase. Isso. Boa. Eu ia comentar também, até mostrar a parte da autenticação que a gente fez lá usando o Ident, o JWT. Mostrar só o trecho do código também. Mostrar a arquitetura já contempla tudo. Isso, vamos lá. Então aqui na parte de identidade, a gente separou aqui em Presentation, Application, Service, Domain, Infra. Test, só que testes a gente ainda não criou o projeto de teste. Tá? Então, aqui na Presentation tem a camada da API, né? Na API aqui tem a parte de autorizações aqui, né? A gente tinha visto lá da idade mínima lá, que ele verifica para montar authorization, né? Tem aqui para inserir o usuário, né? Temos algumas validações ali que acontecem. Isso daí para aplicação da identidade. E aí, aqui as configurações, né? A gente tem configuração, vamos puxar aqui da program, que a gente segue aqui nela. E aqui no configure, a gente passa a parte para configurar aqui, né? A gente seta as variáveis ali, como a gente tinha falado, de acordo com a variável de ambiente que eu estou usando lá, ele vai chamar um app settings diferente. Então, são situações aí. É dinâmico por ambiente, né? Isso, aqui na parte do app settings. Aí temos, vou voltar aqui dar um ponto menos. Aqui a parte que a gente seta a configuração geral, aplicação, se vai rodar local ou se vai ser não local, né? Por exemplo, pro Azure, que a gente configura o identity. Deixa eu só tá aí, né? Defino ali pro app token settings, tradicional JWK Manager, algumas situações aí que a gente vai colocando, né? Pro identity, por exemplo, a configuração aqui requer dígito, requer um tamanho de 6 caracteres, por exemplo, precisa de ter letra minúscula, letra maiúscula, né? Aqui são configurações do identity no geral, né, que a gente tem. Então essa daqui é a parte de configuração do identity, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente faz a configuração da cultura, daí temos aqui as injeções de dependência, automapper, né, onde a gente define ali, vai utilizar o automapper. Aqui temos a configuração do token, né? Então aqui é onde a gente seta tudo para o token, né? E aqui a configuração do Swagger, para usar o token no beer, o esquema do beer dele, as configurações aqui todinha do token estão separadas aqui também. Beleza. Passamos isso, vamos voltar lá beleza. Aí a gente tem aqui o migrate, né, acontecendo lá do entity. Então, se a gente pegar esse cara, ele não está aqui nesse projeto, ele está aqui no projeto de infra, né? Se a gente ver aqui no de infra, então temos aquelas migrations acontecerem. E aí esse cara, ele acontece quando roda o projeto pela primeira vez. Então, eu rodei o projeto pela primeira vez, ele vai lá e instancia tudo que eu preciso do banco, né? Cria as tabelas, beleza. E aí a gente tem também aqui para baixo, ele fez tudo o que tinha que fazer, e aí aqui, eu faço um fit em aplicação. Então, eu já crio um usuário administrador padrão, né, para poder criar as notícias, né, que eu venho sem notícia nenhuma, o banco está limpo, zero, a gente não fez seed para notícias, tá? Então a gente criou um usuário, então o usuário é esse admin gamezone aqui, @gamezone.com.br, e a senha dele a gente definiu aqui, 123 @mudar.
Então, esse daqui é o primeiro usuário da aplicação. A gente vai... Boa. Acho que vale mostrar lá rapidinho um repositório também. Só para evidenciar ali que a gente usou do Entity, né? Pode pegar sim, um aqui só é deles, o não precisa mostrar repositório, todos. né? Aqui a gente tem então aqui o Identity, né, sendo utilizado aqui. Ele vem aqui desse cara, né? A gente tem aqui as questões aqui do Identity para serem utilizados. Aqui a parte para fazer a autenticação, criar o usuário, obter o usuário por e-mail. Temos bastante métodos aqui que vão direto na parte de Identity. Mostrar Então, aqui um no exemplo do DB CRUD também deles depois. Mas pode passar nesses caras também. O DB7, né? Tem lá das tabelas. Todo o Isso. mapeamento, né? Ali Então, no Monday exato. Crate. E aí aqui a gente definiu também, né, as roles aqui, né, para acontecerem, né, as claims. E aí são os perfis, né, que a gente tem lá de administrador do usuário, que aí conforme eles a gente define quem pode ver ou fazer alguma coisa. Tá. Aí aqui acho que basicamente essa parte do identity estaria mais voltado para isso, né? Tá? E aí a gente tem aqui também, eu até tinha criado uma parte aqui para dar, né, o script aqui da criação do banco de dados e tal, mas com a Identity não precisamos utilizar isso, né? Porque senão, pelo Identity ele já atende essa situação, mas a gente tem aqui Beleza, acho que pode pegar no blog de notícia, o repositório dele ali, notícia repository, só. Se quiser filtrar ali e pesquisar, acho que é mais. Notícia repository, só pra gente mostrar o repo ali, pra fechar essa parte do ente. Quero um pré-requisito também, né, utilizar ele, só pra tá dentro do repository, do projeto 4, do de infra. Essa é a interface aí, esse cara aí. Boa. Então a gente tá usando a classe de contexto ali, né, fazendo configuração dela certinho, usando aí nos métodos. Isso aí. Você diz o CRUD, né? O Isso. Create, delete. Isso, as operações usando o Entity Framework mesmo. Isso aí. Boa. Então, a gente tem aqui os caras todos batendo no Entity. Acho que é isso. Agora, acho que o que falta aqui pra gente mostrar é uma alteração aqui sobre um deploy, vocês acham? Beleza. Acho que só complementando antes da gente fazer isso, assim, a gente passou por todos os requisitos que precisava, né, da aplicação. Tinha que usar o banco de dados, usando o Entity Framework, a gente demonstrou aí, configuração, uso. Tinha que ter mais de uma aplicação, né, separar, a gente mostrou as APIs, até pelo Swagger lá, implementado, a aplicação que está consumindo a aplicação web, e subir isso através de container, a gente mostrou lá a partir do register, a aplicação também criada usando a imagem, né, e as várias versões, e finalmente o deploy, que a gente mostrou também ali usando no Git, Hub Action, né, para fazer os deploys. Então a gente passou por todos os requisitos do projeto. Aí a gente vai mostrar agora fazendo a atualização dele ali e vendo a integração. Né? Bem lembrado, uma outra coisa também, né? A gente tem uma estrutura que foi pedida ali, né? De mínimo das tabelas e tal. Então aí a gente tem aqui a parte da criação das tabelas, né? Que a gente tem os relacionamentos, tal, né? Da notícia, com comentário e tal. Entrar aqui na notícia e mostrar aqui, né? Que a gente tem ID da notícia, o ID do ASP.NET User também, tem o título, o conteúdo, o chapéu, data de publicação, o autor, aí a gente tem a URL da imagem, que aí aqui já, né, fora um pouquinho do escopo ali, né, mas era permitido. Adicional, A data né, de colocou. e os comentários, né, então, e aí dentro do comentário, aí a gente tem lá o ID da notícia, né, tem o ID do usuário que fez o comentário, né, a data da criação e a atualização do comentário. Essa daí são as nossas entidades. A gente está contemplando o principal, precisava da notícia, né? Aí a gente colocou algumas informações a mais e tem um plus também nessa parte do comentário, até para a gente poder mostrar os diferentes papéis, roles lá da atuação na aplicação. Isso aí, muito bom. Então, essa parte da aplicação a gente fechou aqui. Vamos para a parte de fazer uma publicação? Bora fazer um deploy. Então, vamos lá. Então, deixa eu só fechar aqui tudo. Deixa eu fechar esses caras aqui também. Né? Vamos abrir aqui na web app. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui na index, pode ser? Na home aqui, só para a gente ver algo acontecendo. Vamos mudar aqui o bem-vindo aqui, blog de notícias, de games. Vamos colocar aqui Acting Talent, beleza? Então, se a gente ver aqui agora, nossa aplicação, a gente só tem aqui, ó, bem-vindo ao blog de notícias. De
games. Então, tá, salvei aqui. Vamos lá, vamos adicionar esse cara e nova publicação, certo? Já vamos fazer um commit stage in push e vamos ver a coisa acontecendo aqui no Actions. Vamos lá, aqui ó, nova publicação. Ele vai rodar aqui pra gente, o build, depois deploy. Então, se tudo der certinho, vai ficar verdinho igual o outro, vamos ter a atualização lá na página. Aqui demora um pouquinho, né, para terminar, então só vamos deixar aí rodando. Beleza, então a gente já terminou o build, né? A gente vê aqui que completou o job do build, né? O verdinho. E aí a gente vê aqui, ó, que agora ele iniciou o deploy, né? Então, se a gente entrar aqui, ele já está rodando o deploy. Agora ele demora mais um pouquinho aqui também. Então ele concluiu aí o build, né? E aí o deploy ele foi na sequência e fechou também. Agora vamos para a hora da verdade, vamos ver se ele atualizou a aplicação mesmo. Isso aí. Então só evidenciar aqui, né? Só mostrar aqui que deu tudo certinho, fechou, né, o deploy. E vamos ver aqui, ó. A gente ainda está aqui com bem-vindo ao blog de notícias de games. Quando é que eu atualizar aqui, então, acredito que vai estar uma nova informação, beleza? Aí fechamos aqui, então, o ciclo completo, né? Build, deploy, tudo pelo GitHub Actions. Beleza? Vocês têm algo aí para acrescentar aí, pessoal? Aqui da minha parte, a gente passou por tudo já. Já passei, atendemos aí os requisitos do Tech Challenge, então acho que fechou. Mas só os professores da 10 que estão assistindo aí a gente agora pode liberar nosso 10 ali, porque fizemos tudo. Isso aí. Fechou então? Isso aí. Então, fechamos, né, gente? Fechamos. Beleza. Obrigado aí. Valeu, galera.